Abre sua Bíblia em Atos, capítulo 12. Vamos falar hoje o Deus que faz o impossível. Atos 12, do 1 ao 12. Diz assim: porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando os 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça e sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: ponha a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real, que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de ter passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Mais uma vez vamos orar. Oh Deus, obrigado por essa mensagem, esse texto, Deus, que mostra o Senhor um Deus do impossível, um Deus que age daqueles que oram, daqueles que buscam o Senhor. Queremos aprender um pouco, Deus, a depender mais de Ti. A não, Deus, achar que nós, com nossas forças, iremos conseguir alguma coisa, se nós não depositarmos toda a confiança em Ti e deixarmos o Senhor dirigir as nossas vidas. Nos ensina nessa manhã, Deus, nos fortalece. Possamos, Deus, buscar o Senhor de todo o coração, crer, Deus, no milagre do Senhor, saber que o Senhor é um Deus do impossível, como o Senhor disse, que tudo é possível ao que crê. Assim oramos nessa manhã, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, nós vemos aqui Pedro, e nos primeiros 4 versículos, nós vemos que Pedro foi preso. Ele foi preso pelo Herodes, e fala que Herodes era um rei cruel, aquele que não tinha nenhuma bondade. Ele era muito cruel. Ele matava, ordenava, ele era terrível. E nisso aqui do texto, né, que ele prendia alguém para os maltratar. Então ele era muito cruel. Além de prender, ele maltratava. Isso parece que os judeus, aqueles judeus fanáticos, fariseus, ficavam felizes, né? Porque ele estava perseguindo os discípulos, o povo do Senhor. Ele tinha matado, no versículo 2, fala que ele matou João a fio da espada, irmão de João, Tiago, irmão de João. Matou a fio da espada. Isso agradou os judeus, olha no versículo 3. Todo mundo ficaram felizes por atitude de Herodes, da maldade de Herodes, né? De matar pessoas inocentes, pessoas porque estava pregando o evangelho. Isso agradava o povo. É como nós muitas vezes ficar felizes, né, por alguém que, né, sendo preso ou pela polícia, sei lá, e for lá e ser maltratado pelos policiais, e nós se agradarmos, mesmo que merecesse, né? Quem somos nós? Aqui o povo estava se agradando com as pessoas que não merecia. Estava assim,
né, promovendo festa por causa das pessoas presas, e era dia de pão asmos, como diz no versículo 3. E o que é mais interessante aqui, que eles prenderam Pedro, com o intuito de apresentar no dia da festa, para matar Pedro. Esse era o plano de Herodes, a multidão, né, como diz no versículo 11 aqui, né, que era a expectativa do povo judaico, para que todo mundo pudesse promover a festa e ver que estava sendo executada aqueles que se diziam, né, seguidor de Jesus. Era o seguidor de Cristo e estava sendo perseguido. Esse era o plano. Esse era o projeto do povo de Herodes, né, de todo o povo judaico, mas não de Deus. Eles fizeram tudo, planejaram tudo, mas não era plano de Deus. Sabe por quê? Porque havia uma oração incessante por parte da igreja. Por isso que, amados, nós precisamos orar mais. Quanto o mundo planeja, os homens fazem plano, o sistema diabólico, né, vem tentando a destruir a igreja do Senhor, Deus está no controle de tudo. Deus tem um plano, e para mim e para a sua vida. É um Deus do impossível. Nós precisamos, né, olhar para esse texto e possa alimentar o nosso coração a esperança mais em Deus. Olha aqui, ó, no versículo 4, fala que Pedro foi entregue a 4 soldados, escolta de 4 soldados cada um para guardar. Então havia 16 soldados cuidando de Pedro. Porque para que no outro dia apresentasse Pedro diante da festa para matar, executar Pedro. Esse era o plano desses homens, porque era, né, festa. E o povo ia celebrar isso. Esse era o plano do povo, de Herodes, né, para que executar Pedro. E ele estava bem segurado, mas Deus tinha plano na vida de Pedro. Deus não permitiu, né, que Pedro fosse preso. Olha, interessante que Deus levou, fala aqui no versículo 4, que Deus guardou Pedro. Ele, além de ser preso, guardaram Pedro. Preservaram a vida de Pedro. Não maltrataram Pedro, não bateram em Pedro, não espancaram Pedro. Talvez se fosse numa prisão qualquer, poderia a multidão invadir a prisão e matar Pedro. Mas Deus preferiu guardar Pedro, no meio de 16 soldados, preservando a vida de Pedro, preparando, né, a vida de Pedro. Assim, amados, nós podemos pensar, nada está perdido. Pense nisso. Para Pedro, talvez, na mente dele, podia falar, está perdido. Talvez a igreja ficou sabendo, Pedro foi preso, está perdido. Ele vai ser morto no outro dia. Não tem mais jeito. Ele foi preso e 16 soldados guardando ele, o Herodianos, que eram os guardas herodianos que cuidavam de Herodes, preservavam a vida de Herodes. E eram os guardas herodianos que prenderam Pedro, 16 soldados para guardar Pedro. Então, não tinha mais jeito. Não tinha, olhando aqui, ó, não tinha mais solução. Ele ia ser morto. Estava tudo planejado. A expectativa do povo estava grande. Nem dormiram aquela noite. Opa, no outro dia, nós vamos fazer a festa e vamos matar Pedro. Vamos celebrar aqui, por ser executado o inimigo, né, do povo. Ele estava com todo esse projeto. Tudo estava determinado. Mas quer dizer, amados, que Deus entra com ação poderosa. E Deus é o único que pode nos livrar de todo mal. Temos que manter essa fé no Senhor. Ele é o único que pode nos livrar de todo mal. Nós não podemos fazer nada. Pedro não podia fazer nada. Pedro podia fazer alguma coisa aqui? Não tinha como fazer nada. Sabe que ele tinha condições de sair, né, com seus poderes, com suas forças? Não tinha, ele estava preso. Ele estava aqui, ó, entre 16 soldados. Ele estava fragilizado, dominado aqui, não tinha como fazer nada. Então, quando a gente não pode fazer nada, em muitas situações a gente não pode fazer nada. A gente às vezes não pode fazer nada pelos filhos. Assim, quando passa o nosso alcance, quando passa do nosso limite, quando passa das nossas possibilidades. Muitas vezes a gente não pode fazer nada, ainda mais quando os filhos já são adultos. Mas Deus pode fazer tudo. De pais, né, que sofreram pelos filhos, mas eles confiaram em Deus, oraram e não desistiram de orar pelos filhos. E Deus pôde fazer, restaurar filho. Não podemos perder a esperança, parar de orar. E aqui nós vemos que Pedro não podia fazer nada, mas Deus podia fazer tudo.
E nós, muitas vezes, pode pensar, eu já fiz de tudo e não consigo sair do lugar. Então, pensar um pouquinho, né? Que no versículo 5 aqui, ó. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Pedro estava ali guardado, como eu disse. O povo guardou ele. O Herodes mandou guardar, preservar ele, para que no outro dia ele fosse executado. A igreja própria, né, achava e sabia que Pedro tinha sido preso pela maldade de Herodes, porque Herodes era um perseguidor implacável. Ele achava, né, que fazendo isso ele estava fazendo a vontade do povo, estava agradando o povo. Os soldados também achavam que ninguém venceria. A multidão esperava pelo amanhecer para condenar Pedro, mas foi justamente onde Deus agiu, onde Deus preservou a vida de Pedro em segurança. Deus guardou, né, usou os guardas herodianos mais preparados para preservar a vida de Pedro. Aí nós temos que pensar, olhar aqui, né, que isso prova que Deus, ele, até no meio de tantas lutas, de tantas situações difíceis, Deus usa seus meios para a glória dele ser manifesta. Nessa situação caótica que já estava sendo quando Deus usa seus meios para que a glória dele seja manifesta. Sabemos que todas as coisas, né, como diz em Romanos 8:28, coopera para o bem daquele que ama a Deus. Todas as coisas. Não é algumas coisas, é todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, se todas as coisas, pode vir lutas, sofrimento, angústia, decepção. Pode vir, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Às vezes, quando a gente pensa, gosta desse versículo, né? A gente pensa só para o lado positivo. Só vem coisas boas para mim. Mas Deus, ele quer nos ensinar, nos moldar, nos preparar para entrar no céu. Precisamos ser moldados. Ser um vaso para a honra de Deus, não vaso para a desonra. Então Deus quer que realmente, né, nós sejamos lapidados, moldados, restaurados. Então todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então a situação de Pedro aqui estava complicada. Na mente dele ele já sabia que era a última noite dele. Mas todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Parece que tudo iria terminar para Pedro, já estava decretada a sua morte, mas na igreja reunida havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O que a igreja tem que fazer nessa hora? Orar. Nós precisamos, amados, como igreja, orar mais. Qual que é a necessidade da nossa igreja? Nós precisamos orar, sabe? Gastar tempo em oração. E nós gastamos muito pouco tempo. O pastor pregou quinta-feira, né? 3 quinta-feira. Primeiro ele ensinou a oração secreta, né? Oração secreta, você diante de Deus, você e Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, e teu pai em secreto vai te recompensar. Temos feito isso? Gastado tempo em oração? Segunda coisa, né? Orar em comunhão, um com os outros. Tem a alegria de orar com o Leomar orar, né, com o Gessé, e assim por diante, a Mara, a Diana, orar junto, tá? Mais tempo orando junto. Às vezes a gente gasta tempo falando coisas, sabe, palavras, até às vezes pode falar até coisas frívolas, até palavras que não agradam, não edificam a Deus. Às vezes gastamos muito tempo falar vida alheia, né? E não orar a Deus. Precisamos gastar esse tempo. Então foi ensinado a gente a necessidade de orar junto. E terceira coisa, né, para nós vencer algumas castas malignas, é jejum e oração. Então, como é importante nós orarmos, como a igreja aqui, né? Aqui fala do versículo 5 que eles oravam incessante a Deus por parte da igreja, a favor de quem? A favor de Pedro. Ele sabia que Pedro estava preso e seria executado no outro dia. Essa notícia correu, já sabiam. Então eles gastaram tempo em oração. Oração incessante, o que é oração incessante? Continuamente, todo o tempo, orar sem cessar, né?
Lá em 1 Tessalonicenses 5,18, 5,17, se não me engano. Isso, orai sem cessar. Quanto tempo nós gastamos orando por algumas situações? Há situações de urgência, amados, que nós não temos como fazer, só Deus. Eu tenho orado pelas minhas coisas, nas minhas necessidades, né? O Juliano um dia, né, precisava orar pela venda da casa dele, a gente oramos, e não podemos orar, nós precisamos de Deus, auxílio de Deus. Tem coisa, não cabe a nós. Eu vou lá fazer, vou vender a casa e vou arrumar um comprador, vou lá atrás do comprador, já vou arrumar a venda da casa e ele vai comprar e já... Não é assim que funciona. Deus tem preparado, Deus vai, no tempo oportuno, Deus vai cuidar de nós. Nós temos necessidade, urgências, né? Nós temos nossos compromissos, nós ficamos preocupados. E às vezes a gente para de orar. E aqui havia uma urgência, porque Pedro iria ser decapitado, talvez, sei lá. Então, o maior, assim, algo extraordinário que nós podemos fazer na nossa vida, o tempo mais oportuno é a oração. Uma oração incessante. A igreja orava em favor de Pedro. Contudo, não orava que Deus fizesse a vontade deles. Estava preparado para aceitar a vontade de Deus. Isso é aceitar a confiança plena de Deus. Então eles queriam, Deus, seja feita a tua vontade. Mas vamos orar. O Pedro vai ser decapitado. Não tem problema. Vamos continuar orando. Que seja feita a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus, vai ser. Mas eles continuavam orando. Muitas pessoas passam por situações difíceis e não estão dispostas a orar. Muitas vezes, pessoas querem que outros orem por você. Outros intercedam. Ou até vão em culto, né? Em algumas campanhas. Aí se animam para ir em algumas campanhas. Tem igreja que faz isso. Igreja que faz campanhas e campanhas. Aí as pessoas vão para isso. Não é errado. Não estou, assim, discriminando isso. Alguém que ora por você. Nós precisamos da oração do outro. Às vezes nós não temos feito a nossa parte de orarmos, de buscar o Senhor, de rogar o Senhor, de abrir o coração para Deus. E Deus quer usar você também para orar pelos outros. Não você querer só que os outros orem por você, mas que nós oramos também um pelos outros. Se nós começamos a ver a história, as cartas de Paulo, né, confessar nosso pecado uns aos outros, ajudar uns aos outros, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, compartilhar uns aos outros, sempre uns aos outros. Nós não devemos caminhar sozinhos, nós não conseguiremos caminhar sozinhos. Então precisamos, como a igreja aqui, orou incessantemente pela vida de Pedro. Então que nós possamos orar incessantemente pela vida de Pedro. Pela vida, né, das nossas vidas, como a igreja orou pela vida de Pedro. Deus age, amados, com oração, né, no tempo dele. Deus pode agir imediatamente ou Deus pode agir no tempo dele. Mas nós não podemos deixar de orar. Deus faz as suas coisas da forma, no momento que Ele quer. É Ele que determina. Nós não podemos orar para Deus, já falei isso, e nós devemos lembrar, nós não podemos falar, Deus, faça a minha vontade. Deus, seja feita a sua vontade. Aquela oração do Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade no céu e na terra. Então, não nossa vontade, nós queremos, Deus, faça a minha vontade, concede aquilo que eu preciso. Deus que fará no tempo oportuno, no tempo necessário. Então nós devemos aprender a orar. Enquanto oramos, somos preparados por Deus para receber sua bênção. Você está disposto a pagar um preço em oração? Então ore incessantemente e Deus pode realizar um milagre na sua vida. Amém? Deus é poderoso. Ele cuida, amados. Ele não desampara. Creia no milagre de Deus, o único capaz de nos ajudar e nos conceder a vitória, somente nele. No versículo 6, olha só interessante, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinela à porta guardava o cárcere. Como é que você vai dormir? Pensa bem. Rapaz, o cara preso, com todas as sentinelas, cadeias, mão preso, pé preso, dormindo. Você ia conseguir dormir? Com esse soldado ali em sua volta e você sabendo que você ia morrer no outro dia? Você iria dormir? Como você iria dormir, vó? Às vezes a gente
um vendaval, às vezes um vento, todo mundo estava com medo de vir um vento forte, um vendaval, como aconteceu ali em São Cristóvão, né? Parecia que ia derrubar alguns barracões, acho que algumas coberturas caíram. Ficamos preocupados, às vezes a gente perde o sono por causa disso. Imagina aqui, ó, o cara ia morrer no outro dia, ou naquela mesma noite. Fala que Herodes ia apresentar naquela mesma noite. Então, Pedro, ele entendeu, descansar no Senhor. Entrego minha vida ao Senhor, confio nele e o mais ele fará. Imagina só, amado, seria a última noite. E o Pedro estava desconfortável, porque eu não sei se ele estava deitado, amarrado ou em pé amarrado, não sei. Mas vamos pensar que ele estivesse amarrado em pé, meio encostado e dormindo. Acorrentado entre dois soldados. Não havia nem maneira de virar de lado, mas Pedro dormia. É ruim de dormir assim, né? Você já dormiu desconfortável, Juliano? Não consegui dormir? Dessa forma, né? Às vezes eu já viajei algumas vezes de caminhão, já dormi no caminhão, é desconfortável. Um dia eu peguei um caminhãozinho e não tinha banco, sofá-cama, é difícil. Parece que a noite é longa, né? A gente não consegue dormir. Às vezes até um pouco, às vezes a ansiedade toma conta, às vezes a gente perde sono. Mas Pedro aqui dormia tranquilamente, sendo a última noite. Ele próprio, né, Pedro escreve lá em 1 Pedro 5,7, lançar no Senhor toda a nossa ansiedade, porque Deus cuida de nós. Nós temos que lançar a nossa ansiedade. Às vezes, nem chegou amanhã ainda, nós já estamos preocupados. Nem chegou o mês de pagamento, né, Leomar? Dos compromissos, nós já estamos preocupados. Descanse em Deus. Não deixe a sua alma se afligir. Não deixa, né, o desespero tomar conta. Pedro poderia estar desesperado. Mas Pedro estava confiante que o Senhor poderia, né, estava no controle de Deus. Se é para ele morrer, ele estaria na glória. Como Paulo falou, né, o meu viver é Cristo. E o morrer é lucro. Não me preocupo se eu vou morrer, não vou morrer, mas a minha vida está nas mãos do Senhor. Se confiarmos em Deus, podemos descansar nele. Não ficar apavorado, preocupado. Mas dormir tranquilo, né? Como diz em Salmos 127:2, inútil você será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, a seus amados ele dá enquanto dorme. Deus cuida de nós, amados. Deus que peleja por nós. Como diz em Romanos 8:31, alguém lembra esse versículo? 8:31, alguém lembra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Deus está no controle, Ele cuida de nós. Enquanto nós dormimos, como diz o salmista, né? Ele cuida de nós. Ele peleja por nós. Ele guarda nossas vidas. Ele é o guarda de Israel. Então, Pedro estava aqui, ó, plena confiança em Deus. E você tem confiado em Deus ou se desespera facilmente? É movido pelas notícias. Ouve a notícia ruim na televisão e se desespera. Se preocupa. Oh, vai vir uma crise aí, se preocupa. Não podemos se preocupar, amados. Nós já passamos, muitos, né, já passaram tempos difíceis, nossos pais já passaram por crise, por situações talvez difíceis, talvez achar que não ia superar, e superaram. Então nós temos que descansar no Senhor. Então fica, né, esse desafio para nós, confie no Senhor, descanse no Senhor. No próprio versículo, no versículo 7, quando ele estava dormindo lá, já até sonhando, né? Imagina, dormindo, ele estava dormindo, não estava assim, cochilando, estava dormindo. Eis, porém, sobreveio um anjo do Senhor. Esse versículo 7 é bem interessante, olha, aqui 5 lições nós podemos aprender nesse versículo 7. Primeiro, Deus envia seu anjo. Acontece tudo no versículo 7. Surge uma luz. Vem o toque de Deus. Vem o despertar de Deus para Pedro. Acorda ele, desperta nele. E o quinto, ele é libertado. Então nós vemos no versículo 7. Sobreveio um anjo do Senhor. Uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Então, amados, Deus nos guarda. Deus envia seus anjos.
No versículo Hebreus 1,14, a Bíblia fala que os anjos são espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor de quem vão herdar a salvação. Então nós não estamos sozinhos, amados. A Bíblia fala lá em Salmos que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Eu mesmo, eu posso dizer que Deus me livrou de algum acidente, né? Já contei algumas vezes de caminhão, onde não tinha freio nenhum, parecia que eu ia, naquele dia Deus ia me levar. E Deus me livrou. Então Deus envia seus anjos, Deus nos guarda. Eu vejo tantos acidentes que acontecem, a gente vê no vídeo agora, né? Acidentes que caíam uma árvore, o cara acabou de sair e caiu a árvore. Ou às vezes a bicicleta estava andando, o caminhão veio, ele, no que saiu, o caminhão pegou a bicicleta, ele pulou lá e saiu ileso. Então, como que tem tanta gente que é livrado? Nós não sabemos, né? Deus está no controle de tudo. Tudo das nossas vidas está no controle. E muitas vezes aqueles que herdam a salvação, aqueles que temem a Deus, Deus não vai cuidar? A vozinha sabe que Deus tem que cuidar de você, né, vó? Confia, né? Deus tem enviado seus anjos e nos guarde, nos proteja. Assim como Deus mandou o anjo para libertar Pedro aqui, ó. Deus tem os seus ministradores, seus agentes que trabalham em prol de nossas vidas. Olha quanto cuidado de Deus tem por nossas vidas. Como aconteceu com Pedro aqui. Existem coisas que só conseguimos, amados, né, vencer é quando nós estamos buscando a Deus de todo o coração, quando nós estamos em oração. É uma batalha espiritual que nós temos todos os dias. E Deus envia, né, o seu Espírito Santo para nos ajudar e nos fortalecer nas nossas fraquezas, para nós vencer as lutas espirituais. Em Efésios 6:11 fala: revestir-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra toda a cilada do diabo. Então, possamos nos revestir de Deus em Cristo para vencer toda a cilada do inimigo. Mas precisamos estar em comunhão plena com Deus. Essas lutas nós seremos vencidos quando nós afrouxarmos, quando nós relaxarmos, sabe, em buscar a Deus. Quando não buscamos a Deus como deveríamos buscar. Aí nós vamos ser vencidos pelas batalhas espirituais. Porque é uma batalha espiritual. E o diabo, ele não brinca. Ele vem sempre com seus dardos inflamados para nos desanimar, para nos afastar do caminho do Senhor. Então precisamos, né, buscar o Senhor de todo o coração, e só vamos vencer quando nós permitimos Deus ser o Senhor das nossas vidas. Então Deus enviou o anjo para libertar Pedro daquela prisão. E aí aqui fala que uma luz brilhou, iluminou aquela prisão. Olha só o poder de Deus. Havia uma escuridão naquela prisão. Veio o anjo e vem a luz que brilha e clareia toda aquela prisão. Isso não é o poder de Deus. Deus agindo, né, no impossível. Aquilo que nunca o homem, nunca os soldados imaginariam, estava acontecendo. E olha como que Deus fez tudo perfeito. Os soldados não acordaram. Não despertaram mesmo com a luz. Somente Pedro. Deus estava em busca de Pedro. Deus não queria fazer barulho. Muitas pessoas, né, que faz algumas coisas, quer mostrar para todo mundo, os holofotes, mostrar para todo mundo: ó, eu estou aqui, estou fazendo isso, estou fazendo uma boa obra, estou, né, sendo visto pelas pessoas. Quantas pessoas buscam isso? Deus age no secreto, amados. Na vida de Pedro, na vida dos seus filhos. Uma luz iluminou ali naquela prisão, na escuridão, né? Qualquer coisa no escuro, qualquer luz acesa, uma vela, já clareia. Imagina a glória de Deus iluminou aqui, ó. Então é um momento, amados, que nós vemos que não vemos uma alternativa sequer para agir. Às vezes não há nenhuma luz diante de alguns problemas. Mas Jesus disse que Ele é a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Sempre precisamos, Jesus, né, nos dirigir e ser uma luz para clarear a nossa esperança. Senhor, nós podemos dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor venha me ajudar, me socorrer e nos orientar.
Em Salmo 119, 105, que fala que a palavra de Deus, né, é luz. Ela é luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus. Todas as situações adversas que nós passamos, luta, angústia, tribulação, é a palavra de Deus que vai nos iluminar. É quando nós somos, quando nós obedecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz, amado. A palavra de Deus é o único que pode nos limpar e nos libertar. Há quantas pessoas que ainda elas estão presas, estão sofrendo, porque não permite ser liberto pela palavra de Deus? Porque não obedece. Ouve a palavra de Deus e não pratica. E o próprio Jesus falou, aqueles que ouvem a palavra de Deus e não praticam, é semelhante a um homem que construiu sua casa onde? Na areia. Qualquer vendaval derruba ela. Mas aquele que construiu sua casa na rocha, pode vir vendaval, tempestade, o que for, não vai ser abalado. Porque está apoiada a sua esperança, a sua confiança na palavra de Deus. Então a palavra de Deus é luz para as nossas vidas, que ilumina nossos caminhos. É lâmpada para os nossos pés. Então precisamos, né, aguardar a palavra do Senhor, como essa luz resplandeceu ali, ó, iluminou a prisão, dissipou as trevas. O problema é que muitas vezes nós não estamos na luz e as trevas estão vindo e está tirando a claridade da palavra de Deus nos nossos corações. As trevas são perigosas, amados, e nós sabemos que o mundo é jaz do maligno. O próprio Jesus falou assim, eis que vem as trevas. Quando ele estava sendo entregue, estava sendo preso, falou que essa é a hora das trevas, do poder das trevas. Quando Jesus estava prestes a morrer, era o poder das trevas. Quanto é iminente o poder das trevas, é terrível. E se nós não cuidarmos, ela vai ofuscar a luz que sai em nós. Então nós precisamos vigiar, cuidar, para que essa luz nunca perda a claridade dos nossos corações. Nunca deixamos de obedecer a palavra de Deus. Se deixarmos, a treva vai nos sucumbir e ela pode nos afastar de Deus. E quantas pessoas que deixaram ser sucumbido pelas trevas, ao ponto de estar distante do Senhor. Então, deixamos que a luz nos ilumine. E continuando no versículo 7, diz aqui que um anjo tocou em Pedro. Talvez Pedro pensasse que fosse um sonho. No versículo 9 ele fala mesmo que parecia que fosse um sonho. Por isso o anjo tocou para acordá-lo e fala para ele se animar. Para ele assim levantar, né? E aí nós vemos que o toque de Deus na vida de Pedro foi necessário para ele acordar, para ele saber que era a realidade. Era uma verdade que estava acontecendo naquele momento. Olha só interessante, né? Que Pedro dormindo, veio aquela luz, aquela claridade e ainda Deus tem que tocar em Pedro para acordar ele. Ele não acordou com a claridade, com aquela luz. E o anjo toca nele. Olha o cuidado de Deus que teve pela vida de Pedro. Sabe por quê, amado? Porque a igreja estava orando incessantemente. Não despreze a oração, amado, da sua mãe, dos seus irmãos, do pastor. Não despreze. Alguém está orando por você. Os filhos, né? Nunca posso esquecer que a mãe, minha mãe mesmo, eu tenho certeza que ela ora por mim, ora pelos nossos irmãos. Então não despreze a igreja, não despreze a igreja, a oração da igreja. A gente temos vindo aqui toda parte, segunda e quarta-feira, orada das 6 às 6h30. Se esforce para vir orar também. Pague um preço em oração. Se Pedro estava ali, o anjo do Senhor foi lá livrar Pedro, porque a oração, sabe, contagiou, chegou ao coração de Deus. E Deus resolveu atender a oração da igreja e foi lá ajudar Pedro. Tocar nele, despertar nele. E nós precisamos desse toque de Deus para nós, sabe, acordar. Lá em Neemias fala que precisava Deus sacudir o povo e precisamos sacudir de Deus para que nós agimos. Oração, amado, tem orar mais ação. Tem que andar junto, orar, ação. Não pode só ficar em oração e ficar com o braço cruzado. Nós temos que agir. Sabe que precisa Deus chacoalhar nós? Como aconteceu na época de Neemias, tinha que sacudir o povo para trabalhar. Eles tinham muito trabalho a ser feito naquela ocasião. E aqui tem muito trabalho a ser feito. Quantas pessoas precisavam ouvir a palavra de Deus que nós conhecemos? Fale de Cristo, testemunhe de Jesus, trabalhe em prol do reino de Deus, sirva a Deus.
Então, às vezes, nós precisamos de ser toques de Deus para despertarmos, para se mexermos. A gente não quer sair, muitas vezes, da zona de conforto. O jeito que nós estamos está muito bem. Queremos ficar bem tranquilos, sentados no sofá, assistindo Netflix ou seriado, né? Mas isso não vai nos preencher, não vai nos edificar nada. O que nós fazemos para o reino de Deus, amado, nunca é em vão. Como diz lá em 1 Coríntios 15, 58. Trabalhar em prol do reino de Deus com firmeza, sendo inabalável, sabendo que o trabalho do Senhor nunca é em vão. Então, precisamos, né, estar despertado para fazer a obra do Senhor. E diz lá em Efésios, não lembro o versículo, fala assim: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então estamos vivos, precisamos trabalhar, precisamos se mexer, precisamos agir, precisamos se esforçar. Deus tocou na vida de Pedro, né? E para que ele despertasse, e ele de fato acorda, e aí vem a pergunta para nós: você já sentiu o toque de Deus para fazer a obra do Senhor, para trabalhar em prol do reino de Deus? Deus já falou no seu coração para servir mais Ele? Eu quero abrir um parênteses, né, para a Diana. A Diana, de um tempo para cá, ela tem se dedicado a trabalhar aqui. Ela vem limpar a igreja, vem na quinta-feira, vem no sábado, vem no domingo, e traz chá, bolo. Isso Deus tocou no coração dela. Isso tem me edificado. Está servindo a Deus, abençoando a igreja do Senhor. Então Deus deu um toque, tocou no seu coração, faça. Aquilo que não pensa, não espera pelos outros. O problema é que muitas vezes a gente quer que os outros façam. Às vezes repara os outros, mas nós podemos fazer. Se os outros fazem coisa errada, que os outros fazem, mas eu não quero fazer. Eu quero agradar a Deus. Então, Diana continua assim, servindo a Deus para a glória do Senhor. E que surge mais, né, pessoas que se dispõem a fazer algo do Senhor, trabalhar, fazendo para o Senhor. E aí Pedro recebeu um ânimo, né, ouvindo a palavra, para que ele possa levantar e acordar, porque chegou o livramento. Desperta, levanta, né? Eu falo, despertou e levantou depressa. Eu vejo que muitas pessoas assim estão dormindo ainda. Pedro, olhando, fazendo uma analogia aqui, né? Muitos estão dormindo ainda. Parece que estão na sonolência espiritual. Fica às vezes só contemplando, mas não se esforçam em trabalhar. Espera o milagre cair do céu. E não se esforça em servir ao Senhor, em ser útil na obra do Senhor. Às vezes está como um campo de futebol, onde a multidão fica gritando, e na hora de trabalhar só alguns que parecem. Já percebeu isso aí? A igreja não pode ser assim. A igreja, todos têm que trabalhar. Jesus falou, né, que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós queríamos muito, né, que nossa igreja tivesse mais pessoas aqui, que Deus levantasse mais pessoas. E que nós pudéssemos ser um agente missionário, que nós pudéssemos pregar a palavra de Deus e que mais pessoas viessem ouvir a palavra de Deus. Isso possa Deus despertar em cada coração, esse toque, esse agir do Senhor possa estar em cada coração, de fazer essa obra do Senhor com diligência, com amor, com dedicação. Não adianta querer que Deus faça tudo. Você precisa fazer parte para vencer. Se não conseguir, né, pode saber, amados, que Deus que está no controle, Deus que tem o poder, Deus que pode agir em você. Com nossas forças nós não vamos conseguir, mas se Deus agir em nossas vidas e nós permitirmos, nós vamos fazer a diferença. Nós vamos se despertar para servir ao Senhor. E na última parte aqui, né, Pedro foi liberto. Ó, bem no final do versículo 7, então as cadeias caíram-lhe das mãos. Pedro estava ali dormindo, chega o anjo do Senhor, ilumina tudo ali, toca nele, manda ele vestir a sandália, as cadeias caíram das suas mãos. Que milagre! É um Deus do impossível. Aqui, pelos nossos olhos, ele estaria já condenado, estava condenado já.
Mas Deus foi lá e tirou ele da prisão no meio de 16 soldados. Deus libertou. Ele estava algemado, porém ao levantar com uma atitude de fé, as suas gemas caíram das suas mãos e ele foi liberto. Há pessoas que não são libertas porque não estão dispostas a fazer o mínimo por sua libertação. É preciso crer para receber a libertação. Crer é um verbo que designa ação, então significa uma ação movida pela fé. Precisamos, além de nós termos fé, nós precisamos exercer essa fé. Saber que Deus está no controle e nós precisamos agir na força do Senhor, na direção do Senhor. Então, amados, a vida do cristão, o que acompanha é a sua fé. Se ele teve fé em Cristo para crer em Jesus, ele precisa manter essa fé para caminhar com Cristo. Entregando todas as suas lutas, suas preocupações diante do Senhor e saber que Deus está no controle e Deus é poderoso para libertar. E mais uma vez falando sobre libertação. O povo de Israel foi livre da escravidão. Porém, seus corações não foi liberto do Egito. Quantas pessoas que estão livres do pecado hoje, mas não é liberto, das fraquezas. E para sermos libertos, amados, nós precisamos vir ao Senhor, nos derramar diante do Senhor. Deus, me restaura. Que nós possamos nos arrependermos, precisamos confessar, precisamos compartilhar. Começa com sua casa, com a sua igreja. Compartilha, peça ajuda para ser liberto totalmente. Alcançar a libertação. Para que nós possamos, e para isso, amado, para nós alcançar essa libertação, nós precisamos renunciar a nós mesmos. Cada dia mais. Se santificar. A santificação, amado, é um processo. Todo dia nós temos que nos santificar. Deus me limpa, me purifica. Coisas que eu preciso melhorar em casa, preciso melhorar aqui na igreja, preciso melhorar meu relacionamento, preciso melhorar com minhas palavras, preciso melhorar com meus olhos, que o olho faz a gente pecar quando a gente começa a cobiçar. Então nós precisamos nos santificar dia após dia, pedindo, Deus, me liberta, me livra. E somente Deus pode libertar se nós entregamos ao Senhor todo o nosso coração, sermos sinceros diante do Senhor. Oração incessante. Orar sem cessar. A libertação vem no conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, revelada em Cristo. Jesus é o único que pode nos libertar. Então, o que nos impede a vencer? Quando nós não permitimos o Senhor dirigir nossas vidas. Mas quando deixamos o Senhor dirigir nossa vida, nós somos libertos e vitoriosos. Sejamos libertos por Cristo. Amém? Versículo 8. Disse-lhe o anjo, cinge-te a calça e sandália. E ele assim o fez. Disse-lhe, mas põe a capa e segue. Parecia um sonho, mas era a realidade. Pedro liberto, aquele que estava preso, e encurralado, e já estava sentenciado à sua morte, e Deus liberta ele. Olha só, amados, Deus proveu uma libertação. Deus foi lá e visitou Pedro na prisão pela oração dos irmãos, porque Deus tinha plano maior para a vida de Pedro. É claro que Pedro, no futuro, depois ele morreu, mas não é naquele tempo que ele iria morrer, porque Deus tinha ainda plano para ele, projeto para a sua igreja, para que ele exercesse, executasse ainda a obra do Senhor nessa terra. Ele precisava, ele era útil, ele precisava ainda escrever a carta dele, porque ele escreveu a primeira carta, a segunda carta. Então Deus tinha plano na vida de Pedro. Não era aquele momento que iria matar ele. Pedro foi liberto. Um crente tem que se preparar para servir a Deus, porque o inimigo, amado, ele é terrível. Ele sempre vai querer impedir a gente de trabalhar para o reino de Deus. Ele sempre vai lançar seus dardos inflamados para nos desanimar. Talvez a gente nem vi mais na igreja. Muitos já fizeram isso? Nós sabemos. Quantos não querem vir mais na igreja? Começa a olhar o defeito da igreja. Como se existisse, Juliano, uma igreja perfeita. Se você souber, Juliano, me avisa se tem uma igreja perfeita. Não tem. Mas nós podemos, saber que a igreja verdadeira é aquela que prega a palavra. Assim a gente temos que
sempre olhar pela palavra de Deus. Uma igreja que a regra da sua igreja é a palavra de Deus. Uma igreja verdadeira que prega a palavra de Deus, que viva aquilo que o Senhor ensinou. As pessoas estão procurando uma igreja perfeita e deixa de vir na igreja. Coloca os defeitos, dificuldade, porque ela não está bem. Então precisamos, cada dia se preparar melhor. Como Deus, o anjo falou para Pedro, se prepara, cinge a calça e sandália, põe a capa. Nós não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer jeito, relaxadamente. Vou na igreja de qualquer jeito. Se prostrar diante de Deus de qualquer jeito, não, amados. Deus exige santidade, reverência. Moisés não chegou a Deus de qualquer jeito. Deus fala para Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque no lugar que você está é lugar santo. Eu tenho que vir aqui para Deus, amados, aqui na igreja para cultuar a Deus. Eu não tenho que vir aqui para me aparecer para os irmãos, para se mostrar para os irmãos. É para Deus, é para cultuar a Deus, é para glorificar a Deus. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, diariamente, porque nós pecamos todo dia. O pecado que nós pecamos muito facilmente é pensamento. Pensar as coisas erradas é pecado. O Hernando Dias falou assim que nós temos 10 mil pensamentos por dia. E digamos que de 10 mil pensamentos, Juliano, nós temos 9.997 pensamentos bons, mas 3 pensamentos nós temos pensamento ruim que peca contra Deus durante o dia. Vezes 30 dias, quantos pecados nós fizemos durante o mês? 90 pecados, né? Durante o ano dá 1.080 pecados, só em 3 pensamentos maus. E durante que eu tenho 49 anos, eu tenho 49 mil pecados. Só Deus mesmo para nos justificar, sabe? Nos perdoar. Então não há justo sequer nenhum sobre a terra. E às vezes nós pecamos, com os nossos pensamentos. Não precisamos, ser libertos, e nos revestir diante de Deus com um coração limpo. A Bíblia fala, Jesus fala que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então é necessário nós nos limparmos. Versículo 9, Então saindo, seguia e não sabendo que era real. Olha, Pedro já liberto. Quando no versículo 7, que levantaram, então as cadeiras caíram-lhe as mãos. Versículo 8, disse o anjo, cinge-te as calças e sandália, e assim ele fez. Disse-lhe, põe a capa e segue-me. Então saindo, seguia, não sabendo que era real, e que fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de ter passado a primeira, segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então o anjo falou, siga-me. Não foi Pedro, sabe? Olha o cuidado de Deus pela vida de Pedro. Ele foi liberto, mandou ele colocar as calças, ou cingir a sandália, tudo, e seguir ele. E foi indo, e Pedro não sabia o que estava acontecendo, achou que era uma visão, um sonho. Deus faz coisas tão impossíveis para nós, que somente com nós que cremos em Deus, conhecemos Deus, Deus é capaz, é o único de fazer um milagre na nossa vida. O único que pode restituir, trazer algo que a gente nem esperávamos. É só Deus mesmo. E aconteceu na vida de Pedro. Saiu da prisão, ele não foi, independente, ele foi guiado pelo Senhor. Nós não podemos achar que quando nós conseguimos coisas boas, nós não precisamos mais de Deus. Isso, muitas pessoas fazem isso. Quando recebe de Deus, esquece de Deus. E se esfria espiritualmente. Em todo o tempo, amado, seja na dificuldade, na alegria, nós temos que estar na comunhão com Deus e depender de Deus, e deixar Deus dirigir nossas vidas. E nós devemos seguir a Deus até quando? Até a volta de Jesus. Até que Deus nos levar. Eu vou parar de orar? Quando eu já conseguir vender minha casa, vou parar de orar, Juliano? Não tem como. Meu casamento está bem, vou parar de orar com minha esposa? Não. É todo o tempo a seguir a Cristo. Siga-me, Jesus falou. Quem me segue não andará em trevas, mas na luz. E aí o anjo fala para Pedro, segue-me. Vem atrás de mim que nós vamos sair desse lugar. Nós vamos sair da prisão.
Somente nós vamos sair da prisão espiritual quando nós seguimos a Cristo. Quando nós dependemos de Cristo, aí nós vamos sair da prisão espiritual, sabe? Das lutas espirituais, da dificuldade, das fraquezas espirituais. Somente quando nós seguimos a Cristo. E o anjo falou, segue-me. É a necessidade, amor, nós temos de seguir a Deus. Precisamos de Deus. Que Deus possa conduzir nossas vidas. Muitos problemas são apenas consequências, amado, das coisas erradas que nós fizemos. Muitas vezes. Muitas consequências que nós temos por causa das coisas erradas que nós mesmos fizemos. Mas quando nós deixamos de lado e seguimos a Cristo, nós vamos alcançar a vitória. Existe que parece querer Deus, né, consertando os seus erros. E a gente quer isso, que Deus conserte os nossos erros. Sendo que nós que precisamos, né, nos aproximar de Deus e confessar nossos pecados. Para que nós sejamos sarados e restaurados. E assim aconteceu com Pedro aqui, ó. Ele seguiu e ele achou que era um sonho, mas Deus estava conduzindo a vida dele e levou para ele para fora. Eu fico pensando, né, havia 3 portões. Havia sentinela, havia a porta do meio, e havia um portão de ferro grande, aquele portão que era impossível destruir. E aqui fala que abriu automaticamente. Já tinha esse controle lá, ô Jessé? Abriu automático? Já pensou? O homem fez o portão, né, motor automático aí, que abre com controle, né? Aqui já tinha. Olha só, que maravilha, né? Que coisa extraordinária que Deus já fez. E pode fazer. Abriu automaticamente. Porque Deus ama amar, né? Deus ouviu a oração da igreja. E Deus pode realizar prodígio na sua vida, amados. Nós precisamos orar e confiar em Deus e seguir esse Deus em todo o tempo. Deus abre a porta como Deus abriu a porta para Pedro. No versículo 10 fala, depois de ter passado a primeira, segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E o anjo ia à frente, passar por todas as prisões, até chegar à última reforçada. O portão se abriu automaticamente, como se fosse eletrônico. Logo, o anjo levou Pedro para uma rua, e ele foi seu caminho, seguiu seu caminho. Olha, o anjo tirou ele, deixou no caminho, aí Pedro acordou, e aí ele viu, no versículo 11, para nós finalizarmos. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de toda a expectativa do povo judaico. Aí Pedro percebeu, a boa mão do Senhor estava comigo e me livrou das cadeias, da expectativa do povo, dos projetos dos homens. Deus me livrou. O que Deus tem para nós, amados, é sempre maior daquilo que estamos esperando. Deus cumpre sua promessa. Ele ouve nossas orações. Que nós possamos refletir sobre isso, amados. Que Deus, Ele envia seus anjos. Ele cuida de nós em todo o tempo. Ele nos ama verdadeiramente. E que você e eu possamos estar no lugar certo, que é aos pés do Senhor. Está aqui da igreja. Não desprezamos a casa do Senhor. Não deixamos de congregar, né, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto quanto mais vezes que o dia se aproxima. Está se aproximando. Está se fechando o cerco. A palavra de Deus está se cumprindo. O mundo está de mal a pior. O inimigo da sua casa é sua própria família. O amor de muitos está se esfriando. A crise, a guerra. Nós esse ano mesmo, nós vemos, né, a tragédia lá no Rio Grande do Sul. O sofrimento deles era rico numa noite, perdeu tudo no outro dia. Então, jamais podemos murmurar, reclamar da nossa vida. Precisamos estar no lugar certo, que é na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, adorando ao Senhor, fazendo a sua parte. Não espere pelos outros, faça você. Aquilo que Deus colocou no seu coração. A porta que você não pode abrir, Deus abre, como abriu aqui. Eu não tenho potencial, poder para resolver o problema de ninguém, mas Deus tem poder para resolver seu problema e meu problema. Amém? Que Deus fortaleça, né? Que nos anima e nos ensina a cada dia a depender dele. Como Pedro aqui. Ele foi, milagrosamente, Deus fez o impossível, né? E a igreja, e depois no versículo 12, fala que ele foi na casa de Marcos.
onde eles estavam congregando e orando ao Senhor. E quando eles receberam, depois você pode ler, eles ficaram muito felizes quando Pedro chegou lá. Nem acreditaram que Pedro tinha sido liberto, nem acreditavam. Foi que noite de festa, né? Que eles deveriam ter feito. Quando Pedro chegou lá naquela casa, eles viram a resposta de oração. Deus ouviu nossas orações. Deus é maravilhoso, amados. Ele ouve nossas orações. Ele nunca nos desampara. Amém?